castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Bom dia também aos que nos acompanham pelo YouTube. Nós vamos, meus irmãos, abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho, conforme registrou Mateus, capítulo 6, versículo 10. Nós estamos fazendo as exposições acerca da oração do Senhor. E hoje nós ainda trataremos da terceira petição, que é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E com duas breves mensagens, nós vamos concluir agora pela manhã e também à noite esta terceira petição, e rogando desde já que o nosso Senhor nos aceite com graça e que também nos alimente pelo poder da sua santa palavra. Eu queria convidar os irmãos para que juntos façamos então a leitura do versículo 10, a parte B. Leiamos: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma vez, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor durante todo o tempo de nossa vida, mas hoje, de maneira específica, estamos diante do Senhor neste culto, juntamente com o teu povo que o Senhor escolheu para se reunir aqui na Igreja do Vale, povo que o Senhor escolheu para instruir por meio de tua palavra, nesta hora, neste dia, neste santo lugar. E por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa cumprir a tua vontade em nós, de maneira, Senhor, que aquilo que já tu estabeleceste no céu, antes dos tempos eternos, possa se cumprir em nossas vidas, ó Pai, nesta manhã. O Senhor já determinou tudo o que aconteceria aqui. A minha palavra, a audição dos meus irmãos, aquilo que entraria nos nossos corações e que permaneceria vivo, eficaz em nossa alma. E por isso, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, pela confiança de tua palavra, que o Senhor possa, ó Pai, aplicar nos nossos corações aquilo que o Senhor já determinou, para que assim possamos, ó Deus, perceber a boa mão do Senhor nos guiando e a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sendo realizada em nossas vidas. Pedimos-te, ó Deus, mais uma vez perdão pelos nossos pecados, porque sabemos que são eles que fazem separação entre nós e o Senhor, de modo que, se há pecados, ó Deus, muito dificilmente nós conseguiremos ouvir a tua voz como de fato ela deve ser ouvida. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos, daqueles que nos ouvem pelo YouTube, daqueles que ouvirão esta mensagem posteriormente gravada, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Deus, primeiramente levar-nos ao arrependimento, levar-nos, ó Deus, a uma reflexão acerca daquilo que temos feito e que desagrada ao Senhor, porque, ó Deus, nós sabemos que as tuas mãos não estão encolhidas para dar, nem os teus ouvidos surdos para ouvir, mas são os nossos pecados, são as nossas transgressões que bloqueiam, ó Deus, esta comunicação entre nós e o Senhor. Portanto, ó Deus, tenha misericórdia de nós, liberta-nos das nossas iniquidades, livra-nos dos nossos pecados, sonda, ó Deus, os nossos corações, veja se há em nós algum caminho mau, tira-nos, ó Deus, da visão errada, equivocada de tua palavra, livra-nos, ó Deus, daqueles pecados, até mesmo daqueles que nos são ocultos, que talvez nós não ainda percebamos, mas que também causam problema entre o nosso relacionamento contigo. Dá-nos, ó Deus, intimidade com o Senhor, dá-nos, ó Deus, uma fé genuína, límpida, de modo que possamos perceber a boa vontade do Senhor em nossas vidas. Que a tua palavra possa agir em nossos corações, que ela possa produzir frutos benéficos, o fruto do Espírito, e assim com mansidão nós possamos aprender do Senhor nesta manhã. São estas as bênçãos que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que sem fé
é impossível agradar a Deus. E diz mais, diz que aquele que tem fé, ou aquele que deseja fé, é necessário que ele se aproxime de Deus crendo duas coisas. Crendo que Deus existe, mas mais do que isso, crendo que Deus ele é recompensador. Crendo que Deus nos dá de presente todos os benefícios que ele resolveu guardar para os seus filhos. A fé, portanto, é o caminho, a fé é o meio. E é por isso que o apóstolo Paulo disse que nós recebemos esta fé como um presente de Deus, como um dom de Deus, como uma graça divina, para que nós pudéssemos desconfiar de tudo aquilo que é do nosso próprio coração e confiarmos plena e unicamente no Senhor. O exercício de fé, portanto, meus irmãos, é um exercício que nos leva a perceber a nossa incapacidade, a nossa total incompetência diante das questões da vida, diante dos dilemas da vida, diante dos problemas, das angústias, das aflições, e nos mostra que se nós não depositarmos de fato a nossa confiança inteiramente, plenamente, nesta graça redentora, salvadora e recompensadora do Senhor, nós não conseguiremos alcançar aquilo que é mais importante na vida cristã, que é o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Portanto, o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito, acertou naquilo que é mais importante para o crente, a verdadeira fé. A fé que é de fato dom de Deus e a fé que é o único canal para que nós possamos compreender quem Deus é, saber que Ele existe e, como eu disse, saber que Ele também é o recompensador daqueles que têm fé nele, na pessoa de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, nós sabemos que o pecado humano causou em nossos corações a incredulidade. E nós vivemos uma vida de incredulidade. Por mais que nós confessemos com os nossos lábios que nós cremos em Deus, que nós cremos na sua existência, por mais que nós vivamos todos os dias da nossa vida tentando trazer à memória textos bíblicos, episódios, ocasiões de personagens bíblicas, ou até mesmo as nossas próprias experiências como modelos ou como padrão para reafirmarmos a nossa crença em Deus, muitas vezes, meus amados irmãos, nós somos tomados pela incredulidade. Os irmãos se lembram de vários episódios em que isso aconteceu com homens que eram plenamente e intimamente relacionados com o Senhor. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, desde Abraão, quando em alguns momentos ele titubeou em relação à confiança em Deus, principalmente naqueles casos envolvendo a sua esposa Sara, em que ele temeu que Sara pudesse ser abusada ali naqueles reinos por onde ele passava, e ele então tentou manipular, tentou esconder a identidade de Sara, dizendo que ela era uma meia-irmã, não era sua esposa, porque ele temia que os homens a atacassem se soubessem que ela era esposa, por ser Sara formosa, uma mulher bonita, e certamente atrairia os olhares, daqueles reinos. Também naqueles momentos em que Moisés estava sendo pressionado pelo povo, especialmente na travessia do mar, e ele também, irritado com toda aquela situação, se esqueceu por algum momento de que Deus havia dito que eles passariam pelo mar, mas ele então toca a rocha com raiva. Ele, às vezes, ali naquela ansiedade, ele acaba sendo pressionado pelo povo e, movido por esta pressão externa, ele também fraqueja na sua fé. Muitos e outros homens de Deus e mulheres fraquejaram na fé. Os discípulos que andavam com Jesus, em alguns momentos também fraquejaram, por exemplo, na distribuição dos pães e dos peixes, quando Jesus disse que aquelas pessoas seriam alimentadas, dizendo: por que vocês mesmos não dão a eles comida? E eles duvidaram do poder de Jesus, dizendo: como assim? O Senhor quer que nós saiamos para comprar pão
As padarias já estão fechadas, além disso nós não temos dinheiro suficiente. E eles estavam diante daquele que era o rei do universo e que já tinha feito, inclusive, vários milagres entre eles. Mas eles duvidaram e foi necessário que Cristo mostrasse mais uma vez o seu santo poder. Naquele outro momento em que eles estavam também no barco, a tempestade começa e de repente eles acham que vão morrer, estando Jesus ali deitado, dormindo, tranquilamente sobre o travesseiro. Mas eles também titubearam nos seus corações, se tornaram incrédulos em momentos cruciais de sua vida. Tomé, talvez o maior exemplo que nós temos no Novo Testamento, porque ficou marcado por isso, foi aquele que duvidou da própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a ponto de Cristo dizer, olha, pegue aqui nas minhas mãos, veja os meus pés, veja os meus cravos, eles estão aqui para que você possa observar. Portanto, meus amados irmãos, a incredulidade não é um problema da nossa geração, não é um problema da nossa época, é um problema do ser humano, é um problema do pecado, é um problema do coração humano. O coração humano que tenta desfazer a compreensão de que o Senhor reina, o Senhor governa e de que a sua vontade soberana se cumprirá nas nossas vidas. Portanto, a maior luta contra a qual nós devemos travar neste mundo é a luta contra a incredulidade. Talvez a pergunta que nós fizéssemos de maneira direta é: como eu posso vencer a incredulidade? Como eu posso tornar-me mais crente? Como eu posso, de fato, desenvolver uma fé que não duvide? Como eu posso aumentar a minha fé a ponto de confiar no Senhor em situações extremas? E estas são perguntas difíceis de serem respondidas. Porque à medida que nós pedimos a Deus que aumente a nossa fé, nós estamos ao mesmo tempo pedindo que as suas provas também sejam ampliadas. E certamente nós passaremos por testes muito mais pesados, muito mais agressivos, muito mais duros, para de fato testarmos se estamos prontos para avançar para um próximo passo. Talvez essa seja uma das orações mais perigosas que nós possamos fazer, que é: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque à medida que nós formos aumentando a nossa fé, o Senhor nos dará mais provas e provas mais difíceis para que nós suportemos exatamente este nível de aprendizado, para que assim possamos crescer nesta graça e crescer no conhecimento de Jesus, trazendo para os nossos corações a luta contra a incredulidade. E meus irmãos, esta petição então que nós estamos analisando, ela tem a ver com o exercício de fé, porque no momento em que Jesus Cristo, orando, ensina a seu povo que nós devemos clamar para que a vontade de Deus seja realizada, nós estamos, por outro lado, dizendo que nós cremos que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Quando nós pedimos que a vontade de Deus ela seja cumprida na terra, assim como ela é cumprida no céu, ou assim como ela está determinada no céu, nós estamos, por outro lado, aceitando tudo aquilo que Deus já estabeleceu para nós. O que implica, portanto, aceitar com um coração grato e crédulo de que tudo aquilo que Deus faz é bom. Saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Saber de que Deus é bom e Ele fará para com o seu povo o que é bom. Deus nunca nos dará algo que seja contrário ao nosso bem, porque de Deus não pode vir aquilo que é mal para os seus filhos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que até mesmo os pais terrenos que têm a imagem e a semelhança de Deus em seus corações, eles não são capazes de dar, por exemplo, a um filho pedra quando eles lhe pedem pão. Do mesmo modo, portanto, Deus, o Pai, Ele não nos dará coisas que sejam ruins para nós. Tudo aquilo que Deus nos dá são coisas boas. Significa então que quando nós oramos, faça-se a tua vontade, nós estamos depositando no Senhor toda nossa confiança. Em outras palavras, nós estamos de fato exercendo a nossa fé. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós sabemos que elas estão preparadas para nós. Nós não vemos a vontade de Deus revelada nos céus, secreta nos céus. Nós vemos a verdade de Deus revelada nas Escrituras, mas aquela verdade secreta nos céus nós não conhecemos.
Então, quando você repousa pela fé na vontade de Deus, você está admitindo que há muitas coisas que você não conhece, que você não faz ideia de que acontecerão, de que existirão, mas que elas são boas para você. E viver desta maneira, meus amados irmãos, é de fato um desafio para a vida cristã. É um desafio você viver como o cântico que nós acabamos de cantar. Muito embora nós cantamos, e devemos cantar mesmo, e devemos fazer desta oração nossa prática de vida, quando nós afirmamos, não olho as circunstâncias, não olho as coisas ao redor, eu olho para Cristo, eu olho para a fé, eu olho para aquilo que Deus é, e deve ser assim mesmo. Infelizmente, por causa do pecado, nós muitas vezes olhamos as circunstâncias. Nós olhamos e vemos que não há possibilidades. E diante da ausência de possibilidades, ou diante de circunstâncias desfavoráveis, o que nós fazemos? Nos desesperamos. Nós nos tornamos ansiosos. Nós nos tornamos preocupados. Nós lançamos ansiedade no nosso coração, porque são coisas que nós não conseguimos controlar. Então você, de repente, olha para a sua conta bancária e você não tem o saldo suficiente para dar conta dos seus recursos no mês. Você olha para o seu exame e seu exame revela uma doença ruim, uma doença grave, que talvez vá travar toda a sua vida dali para frente, porque você terá que parar para fazer um tratamento mais complexo. Você olha para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, os seus filhos, e você vê uma família se desfacelando, talvez perto de um divórcio. Talvez um filho que comece a negar a fé, que deseje sair da igreja. Você começa a olhar para sua vida ao redor e você está prestes a perder o seu emprego, sem perspectiva de um outro. Mas nós acabamos de cantar, não, eu não olho as circunstâncias. Eu olho para Jesus, eu olho para a fé. Mas percebem como que as circunstâncias, elas controlam o nosso coração? E como que as circunstâncias, elas nos levam a duvidar do poder de Deus, ou talvez não duvidar do próprio Deus, mas de quem sabe pensar, será que Deus está realmente preocupado, atento a esta minha situação, a este problema pelo qual eu estou passando? Então esta terceira petição, meus irmãos, nos fala sobre fé, porque ao clamarmos, faça-se a tua vontade, nós estamos de fato fazendo aquilo que o apóstolo Pedro disse que nós deveríamos fazer, que é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É fazer aquilo que o próprio Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que devem comer ou vestir, porque as aves não trabalham e comem, os lírios não tecem e são belíssimos. Vocês não valem mais do que estas outras coisas criadas, estes outros seres? Sim, então descansem no Senhor. Mas descansar no Senhor não é uma tarefa fácil para um coração pecador. Descansar no Senhor não é uma tarefa fácil para mim, nem para vocês, porque nós somos pecadores, e no nosso pecado nós temos muito mais a tendência de fazermos um bezerro de ouro, porque a resposta de Deus está demorando, do que confiar de que as tábuas da lei virão para guiar o nosso coração. Nós somos mais tendentes a resolver do nosso jeito, como Sara resolveu com Agar, do que esperar que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Nós não temos a paciência necessária para esperar Deus abrir o mar. Nós queremos nos desesperar e tentar do nosso jeito uma maneira de fazer o mar se abrir. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos sempre assim, tentando fazer a nossa vontade e não clamarmos para que a vontade de Deus seja feita. Nós queremos resolver nós mesmos os nossos desafios. E a primeira coisa que nós fazemos ao começarmos o nosso dia não é orarmos ao Senhor pedindo a Ele sabedoria para que possa nos dar o entendimento claro daquilo que devemos fazer. A primeira coisa que nós fazemos ao começarmos o nosso dia não é entregando as nossas vidas nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, eu não sei o que acontecerá de mim hoje, eu não sei o que será de mim hoje, mas seja o que for, eu sei que esta é a vontade do Senhor, porque ela é boa, agradável e perfeita. Não, nós nos levantamos preocupados com as coisas que nós temos de fazer,
porque para nós é muito importante nós aprendermos a controlar as situações e tirar de Deus o controle que é dele. E é nesse momento em que a nossa fé começa a se fraquejar. É nesse momento em que nós, de fato, começamos a dar murros em pontas de facas, tentando resolver as coisas pelos nossos próprios recursos, pelo nosso próprio mérito, nos esquecendo de que o Senhor é Deus sobre todos. E o Senhor jamais deixará que os teus filhos passem por necessidades que não sejam solucionáveis. O Senhor Jesus jamais nos abandonará. Esta foi uma promessa que Ele fez. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Então Ele estará conosco em qualquer momento, seja na cama de um hospital, seja num acidente de trânsito, seja numa briga doméstica, seja na revolta, na rebeldia de um filho, Ele estará conosco, sempre. Então este é talvez o maior desafio desta oração, porque no fundo, embora nós façamos esta oração, Senhor, faça a Tua vontade, nós não queremos muito que Deus faça a vontade dEle, porque nós temos medo da vontade de Deus. Porque quando você diz, faça a Tua vontade, Senhor, quando eu estiver numa cama de hospital, nós ficamos com medo de morrer, porque talvez essa seja a vontade de Deus, que nós morramos. Mas a luta contra o medo da morte, a luta contra o desespero, nos faz buscar a nossa vontade em relação à vontade de Deus. Talvez a vontade de Deus para a sua vida seja uma vontade que você não queira. E você então estará confrontando esta vontade de Deus, e neste confronto você estará cada vez mais sendo castigado pelos seus próprios pecados. Porque diz o profeta Jeremias, se tem uma coisa que nós temos de lamentar, é pelos nossos próprios pecados. É isso que deve causar temor em nossos corações. O lamento da nossa vida deve ser o lamento dos nossos pecados, porque são os nossos pecados que tiram de nós a intimidade com o Senhor. Não houvesse pecado, meus irmãos, nós seríamos tão próximos de Deus, tão íntimos de Deus, que nós ouviríamos a voz do Senhor docemente, todos os dias, nos nossos ouvidos, no nosso coração. Mas o pecado nos afasta dele. E quando nós somos afastados de Deus, nós somos cada vez mais inclinados a fazer a nossa vontade, em vez de clamarmos, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu gostaria, meus irmãos, de encerrar esta breve mensagem, nesta manhã, fazendo a leitura de um pequeno sermão escrito por um evangelista cristão chamado George Miller. George Miller, ele viveu no século XIX, e ele se converteu jovem, e a partir da sua conversão ele prometeu entregar sua vida a Jesus Cristo e a fazer a obra do Senhor. Ele foi responsável por estabelecer orfanatos na Inglaterra, orfanatos que chegaram a cuidar de quase 10.000 crianças órfãs. E George Miller tem uma experiência muito interessante, porque ele, segundo os relatos dos biógrafos, e ele próprio diz isso em seus escritos, ele foi para a Inglaterra sem nenhum centavo, sem nenhum dinheiro. E ele resolveu colocar nas mãos do Senhor esta obra. E Deus foi levantando os recursos. E ele conta em algumas das suas experiências, em algumas das suas orações, e uma delas, inclusive, bastante marcante. Certo dia ele se levantou, não havia nada para alimentar 2.000 crianças do orfanato, e não havia café, não havia pão, não havia café. E ele conta na sua autobiografia que ele então reuniu as crianças e colocou as crianças assentadas, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus. E ele disse às crianças, olha, vamos agradecer a Deus pelo alimento. Mas não havia alimento. E ele disse, vamos agradecer a Deus pelo alimento, vamos agradecer a Deus pelo café que nós vamos tomar. E ele disse que, surpreendentemente, alguém bate à porta do orfanato, um senhor, alguém que era da região ali, e traz como doação café para aquelas crianças. Ele disse que, por muito tempo, ele nem sabia quem era essa pessoa, ele nem conhecia essa pessoa, mas Deus levantou ali esses recursos. É claro que esse tipo de exemplo não significa dizer que nós tenhamos que fazer disso doutrina, né?
porque este é um exemplo muito específico de um irmão que passou por essa experiência. Mas o que essa experiência revela é que a verdadeira fé é exatamente essa capacidade de lutar contra as possibilidades. É como nós acabamos de cantar, não olhar as circunstâncias. E veja então o que o George Miller fala sobre fé. Esse é um primeiro ponto de um pequeno sermão que ele pregou, e como eu disse, eu quero encerrar com esta citação aqui, que eu peço licença aos irmãos para ler, curta, mas muito profunda para os nossos corações. Ele diz assim: o que é fé? Na maneira mais simples de que eu sou capaz de expressar, eu respondo o seguinte: fé é a segurança de que as coisas que Deus tem dito em sua palavra são verdade, e que Ele age de acordo com a sua palavra. Esta segurança, esta confiança na palavra de Deus é a verdadeira fé. Podemos dizer que fé não é questão de impressões, nem de probabilidades, nem de aparências. As impressões vêm da razão humana, que na melhor das hipóteses não é digna de confiança. A fé, por outro lado, se baseia na invencível palavra de Deus. Não são as impressões, fortes ou fracas, que farão qualquer diferença. Temos de confiar na palavra escrita de Deus. Temos de agir com base na palavra escrita de Deus, e não em nós mesmos ou em nossas impressões. As probabilidades não devem ser levadas em consideração. Muitas pessoas estão dispostas a crer relativamente nas coisas que lhes parecem prováveis. Fé não tem nada a ver com probabilidade. A fé começa onde cessam as probabilidades, onde a visão e os sentidos falham. Muitos filhos de Deus estão desanimados e lamentam sua falta de fé. Muitos, inclusive, têm me escrito e dito que não têm impressões nem percepções e que não veem nenhuma possibilidade de que aquilo que eles desejam se realize. Mas as aparências não devem confundir a nossa fé. A questão certamente é esta: Deus falou deste assunto em sua palavra? Se falou, essa é a base da nossa fé. Por causa de tantas impressões, probabilidades, aparências e problemas sem importância relacionados à fé, é que temos tão poucas bênçãos entre nós. E ele conclui assim esse primeiro ponto. Então, meus amados amigos, vocês têm de perguntar a si mesmos se estão no íntimo de suas almas, colocando em prática a confiança no que Deus tem dito, e se estão sinceramente buscando saber se o que vocês desejam está mesmo de acordo com o que Ele diz em sua palavra. Se é assim, o seu objetivo certamente será alcançado na medida de sua confiança. Um belíssimo testemunho e uma belíssima instrução, meus irmãos. O que é a fé genuína? É a confiança na palavra de Deus. Se Deus disse: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, Ele estará conosco todos os dias da sua vida. Se Ele disse: tudo o que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, segundo a sua vontade, Ele vai conceder, Ele vai conceder. É esta fé na promessa de Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus, que deve mover os nossos corações para uma vida eterna. Portanto, ao orarmos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, nós devemos estar dispostos, meus irmãos, a confiar inteiramente na palavra do Senhor e confiar inteiramente de que a palavra do Senhor, que é a vontade do Senhor, é boa, agradável e perfeita. Que Ele nos abençoe e que Ele nos dê desta fé para que vivamos uma vida cada vez mais crente, confiante, uma vida cada vez mais dependente deste nosso grande amigo, Salvador e Senhor, Jesus Cristo.